a todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a participação de todas as pessoas que reservaram tempo livre para assistir o que nós preparamos, como parte da programação do evento Fashion Revolution Blumenau de 2022. Para quem não sabe, o movimento Fashion Revolution ele nasceu após o desabamento do Rana Plaza, um edifício em Bangladesh que abrigava várias confecções, empregando cerca de 5.000 pessoas que produziam roupas para grandes marcas globais. No dia 24 de abril de 2013, mais de 1.100 pessoas morreram no acidente e outras 2.500 ficaram gravemente feridas, tornando o quarto maior desastre industrial da história. As vítimas eram principalmente mulheres jovens. Então, Fashion Revolution ele surgiu para dizer um basta. Né? Então, hoje, ao redor do mundo, são desenvolvidas ações mobilizadoras para incentivar as pessoas a questionarem suas marcas favoritas, convidando-as a uma simples, porém poderosa reflexão. Quem fez as minhas roupas? Do que são feitas as minhas roupas? A cor de quem fez as minhas roupas? O Fashion Revolution é um movimento global e está presente em cerca de 100 países. O Fashion Revolution ele existe para que a indústria da moda seja mais limpa, mais segura, mais justa, mais transparente e mais responsável. Atua por disseminação de informação, educação, colaboração e mobilização. Acredita no poder de transformação positiva da moda e tem como principais objetivos conscientizar sobre os impactos socioambientais do setor, celebrar as pessoas por trás das roupas e incentivar a transparência e a sustentabilidade. No Brasil, desde 2014, Fashion Revolution opera desenvolvendo projetos, realizando atividades e fomentando a união de uma rede de pessoas, iniciativas e organizações do setor. E em 2018, ele se tornou o Instituto Fashion Revolution Brasil, uma organização não governamental sem fins lucrativos. A temática desse ano, de 2022, é dinheiro, moda e poder. 3 palavras-chave bem interessante de se abordar. E uma pergunta que a gente faz nessa semana é o que nós queremos mudar e o que vamos fazer para alcançar essa mudança. Então, a primeira problemática é os profissionais da moda precisam de melhores condições de trabalho. Né? Isso é uma problemática bem evidente. Uma das soluções é tentar articular ações de engajamento com a sociedade civil para pressionar legisladores a monitorarem as marcas e criarem leis que as responsabilizem por seus impactos nos direitos humanos ao longo de toda a cadeia de valor e por parte das marcas exigir transparência e comprometimento com os trabalhadores. Isso está relacionado ali ao que a gente comentou do dinheiro, poder e a moda, né? A cadeia de produção principalmente. E a problemática 2, a grande problemática aí que existe uma falta de compreensão sobre o real custo das roupas e sobre a verdadeira cultura de moda brasileira. Uma das soluções que se propõe é fomentar a conscientização e educação para uma maior compreensão do verdadeiro custo do vestuário, bem como seu valor social, cultural e ambiental. Né? O Ronaldo Fraga, que é um estilista que eu amo de paixão, e ele fala justamente isso, né? Qual que é o valor de uma roupa? E aí tem o valor preço e o valor simbólico, né? E o valor simbólico está tudo ali carregado, né? A história daquela peça, por quantas mãos passaram, se foi produzido de uma forma justa, o valor social, cultural e ambiental, né?
de como ela foi produzida, se foi produzida de uma forma justa ou não. Então, esse valor simbólico que é muito maior do que o valor só preço, né, monetário. E a problemática 3, né, a terceira problemática, as pessoas e o planeta são profundamente atingidos pela degradação ambiental gerada pela indústria da moda. Uma das soluções, né, é tentar exigir das marcas o comprometimento com modelos de negócios mais circulares, regenerativos e articular ações de engajamento com a sociedade civil para pressionar o poder público a executar leis de pretensão, né, de proteção ambiental. A partir do momento que o ser humano, né, voltar a entender, a conscientizar, né, que ele faz parte dessa natureza, que ele precisa viver em harmonia, né, que é necessário. A natureza vive tranquilamente sem o ser humano, mas o ser humano não vive tranquilamente sem a natureza, né? Se não tiver a natureza, ele morre. Ele precisa cuidar desse habitat, dessa casa com mais carinho, com mais respeito, né? Viver e consumir de uma forma mais consciente, mais respeitosa, mais harmônica. Então, para falar um pouco dessa temática, nós convidamos uma designer de moda que trabalha nessa perspectiva, né, de uma moda mais justa, mais sustentável, que é a Karina Brendler, que é designer de moda, especialista em upcycling, que para quem não conhece o que é o upcycling, né, é uma técnica que busca reutilizar e prolongar a vida útil das roupas, pensando em todo o seu processo de produção e até o pós-uso. Desde 2011, a Karina atua e estuda, né, pratica o upcycling na perspectiva de uma moda mais sustentável. Já atendeu inúmeros clientes no seu ateliê, Karina Brendler Eco Fashion. E no seu ateliê transforma peças que seriam descartadas, transforma retalhos, roupas de brechó em peças totalmente novas com design e valor agregado. As peças, em sua maioria, são peças de festas, roupas de casamento, formatura. O trabalho da Karina já teve reconhecimento na sua cidade, que é Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Reconhecimento no âmbito nacional também, em diversos meios de comunicação, e recebeu o Prêmio Jovem Empresário AGPOA em 2018. Então, agora o seu objetivo é ajudar a repensar a forma de produzir de uma forma mais sustentável e, por isso, ela criou o Repense, que é uma escola de upcycling e moda sustentável. Então, vamos começar a nossa entrevista. Estamos super felizes de recebê-la aqui conosco. Eu conheci a Karina em um evento que aconteceu na UFSC. Se eu não me engano, foi em 2017. Não sei se foi em 2016, 2017, eu não lembro bem certinho. Acho que foi 2018. Opa, então foi 2018. Foi um ano bem agitado para mim. Imagino. E desde que eu conheci o trabalho dela, eu me encantei e a sigo nas redes sociais e venho acompanhando o seu trabalho. Eu achei muito interessante. Ela mostra que dá para fazer, dá para aproveitar, que o lixo dá para ser transformado em luxo. Então, Karina, eu queria que você nos contasse um pouco da sua trajetória profissional. Eu dei ali uma introdução do seu mini currículo e agora eu deixo para você complementar e falar dessa trajetória linda. Grazi, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. Espero conseguir agregar, né, na vida de quem assistir, inspirar e trazer ideias para que a gente possa realmente conseguir construir uma moda mais justa, mais sustentável, mais ética e que a gente consiga realmente colocar isso em prática, que é o que eu tento fazer todos os dias há bastante tempo já. Até enquanto estava falando, começou a me passar um filmezinho aqui na minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, por onde que eu começo? Imagino. Então, a tua trajetória, da onde começou, né? Como veio esse insight? Quero trabalhar com isso. Então, eu vim de uma criação em casa e na escola que eu estudava quando eu era pequena, assim, até os 10 anos de idade,
bem sustentável, né? Não totalmente, mas com muitas iniciativas sustentáveis comparado com o resto da população, assim, inclusive de pessoas que eu conheço, né? Eles tinham muito forte isso nessa escolinha que eu estudava quando eu era pequena. E lá foi meu primeiro contato com roupas de brechó. Eu nem sabia que aquilo eram roupas de brechó, mas a gente tinha sempre que chovia, a gente brincava dentro da sala de aula. E lá tinham as peças de brechó que eram as nossas fantasias. Então, ali foi meu primeiro contato. Lembrei disso, assim, recentemente, não faz muito tempo. Eu tinha até esquecido desse evento. E ali eu comecei a perceber o meu amor pelas roupas, né? E daí quando eu tive que escolher a faculdade que eu queria fazer, eu quis muito fazer moda, eu fiquei entre moda e engenharia ambiental. Graças a Deus eu não passei na engenharia ambiental. Aí eu fui para moda, assim foi. Teve, óbvio, vários outros detalhes, mas vou tentar dar uma resumida. E quando eu cheguei na moda, era um sonho, assim, sendo realizado, né? Era um mundo mágico que eu entrava, assim, de modelagens e cortes e desenhos e costura. E tudo era mágico, assim. E quando eu estava na faculdade, acho que lá pela metade da faculdade, a gente começou a estudar sobre as formas de produção, né? E a gente começou a estudar sobre o fast fashion. E daí no fast fashion a gente começou a ver alguns vídeos, alguns filmes que os professores começaram a trazer em sala de aula, e eu comecei a ver como a produção em larga escala era ruim, e aquilo ia totalmente contra tudo que eu tinha aprendido quando eu era pequena. E claro, daí quando tu começa a se dar conta de que isso acontece na indústria da roupa, mas acontece em outras indústrias, tu começa a repensar toda a tua forma de consumo. E daí eu comecei a pensar também como é que ia ser o meu futuro como profissional, como é que eu ia me inserir no mercado de trabalho, porque eu não conseguia me imaginar numa grande empresa, desenhando, modelando, costurando, enfim, fazendo o que eu fosse querer fazer, né? Que na época eu também não sabia exatamente que área da moda eu ia seguir, mas eu não conseguia me imaginar numa grande empresa fazendo isso, porque eu pensava, eu vou contribuir para esse consumo desenfreado e para essa quantidade de desperdício absurda. Já na faculdade também a gente começou a visitar algumas fábricas. E daí sim, nas fábricas tu vê, né? Não é um vídeo ali, sei lá do outro lado do mundo acontecendo. Não, é aqui na tua cidade acontecendo, é na cidade do lado. E daí aquilo me chocou muito. Eu pensava, gente, são materiais que estão bons ainda. Daí depois disso, no estágio, que eu tive mais contato ainda, porque a gente fazia mini coleções, né? Não era uma super indústria, era um ateliê pequeno, mas que fazia ali sua coleção de 100, 200 peças a cada meio ano, vamos supor. Acho que até era um pouquinho mais. E tinha muito retalho, né? Dos cortes. O cortador sempre tentava fazer da melhor maneira possível, mas a gente sabe que tem desperdício, né? Não tem o que fazer. E daí eu comecei a pedir para minha chefe da época se eu podia levar para casa os retalhos e fazer alguma coisa com eles, porque eu pensava, gente, isso aqui é material, é ouro, é dinheiro, sabe? E comecei a fazer algumas roupas para mim. Eu lembro que tinha também mais duas amigas minhas da faculdade que elas trabalhavam a gente só tinha três que tinha estágio, era eu e essas duas. E daí elas trabalhavam em lojas uma de biquíni e a outra de roupa de modinha, assim, que é mais de malha. E também a gente começou a recolher esses retalhos e fazer biquínis, porque a gente conseguia pensar que dava para fazer muita coisa com aquele material. Aí, a partir disso, que eu comecei a pensar assim, tá, é uma solução, é uma saída, mas assim, eu nunca tinha nem ouvido falar na palavra upcycling, não sabia o que era. E quando eu tive que fazer o meu TCC, eu disse para minha professora, eu quero fazer uma coleção de retalhos de vestidos de festa de luxo. E daí, dos requisitos assim de avaliação da entrega do TCC era que as peças fossem vendáveis, né? Que eu conseguisse convencer que alguém compraria aquele produto. E na minha cabeça estava tudo certo, não tinha assim um empecilho, mas ao mesmo tempo todo mundo me questionava, tá, Karina, mas vai dar certo? Não... Quem é que vai querer comprar isso? Era uma barreira que eu tinha que quebrar, e ao mesmo tempo, na época, todas as informações que eu achava eram de
fora, né? Eram de Londres, eram dos Estados Unidos, eram, sei lá, da Espanha, da Itália, não tinha muita coisa no Brasil. E muitas das coisas eram não eram voltadas para o mercado de luxo, eram coisas até mais caseiras, com poucos acabamentos. E eu pensava, tá, mas não é isso que eu quero fazer ainda não é isso. E daí eu sei que eu fiquei tão ansiosa para entregar aquele trabalho, mostrar que era possível, que dava para fazer, que eu apresentei, eu terminei as peças antes de terminar a parte escrita do trabalho. Para dizer, ó, tá aqui, eu fiz, dá certo, agora o que eu tenho que escrever aqui para passar? Foi mais ou menos assim a Processo história. inverso, né? Eu estava muito ansiosa para deixar as peças prontas, e só que eu lembro também que tinha um prazo, que eu não podia, tipo assim, fazer antes daquele prazo. Então foi um período de bastante ansiedade de provar que eu estava certa. E daí apresentei o TCC, uma das peças, duas delas eu já desmanchei, porque eu não aguento muito tempo ver uma peça sem mexer nela, eu tenho essa inquietação. Mas a outra, eu fiz três, né? Uma delas eu tenho até hoje, e dá para usar até hoje. Até hoje eu alugo ela. Então, para a gente também se dar conta que as coisas elas podem ser, quando elas são mais autorais, elas não ficam datadas, né? Então, e tu sempre consegue ir adaptando, né? Com estilo, com diversas coisas. Inclusive, uma coisa que eu tento fazer aqui no ateliê, eu não tenho assim uma super loja de aluguel, não é um lugar enorme, não tem muitas opções, mas ao mesmo tempo eu tenho peças que são versáteis, peças que se encaixam em diferentes corpos, peças que se encaixam em diferentes estilos, né? Tudo vai de como que tu vai montar aquele look, né? Então, é mais ou menos isso assim que me saltou a ideia, assim, o plim. E daí, pesquisando pro TCC, que eu descobri que esse termo existia, descobri o que significava. E daí eu comecei a me dar conta que, na época, os retalhos, eles... A gente tinha os desperdícios dos retalhos, né, do pré-consumo, e o desperdício do pós-consumo. E eu tinha uma amiga na época também, que ela fez a coleção dela. Daí eu fiz de retalhos e ela fez a coleção dela para outro público-alvo, mas ela fez com roupas de brechó. E daí, na época, eu tentava fazer transformações com roupas que eram da minha mãe, da minha avó, e davam errado. Então eu achava que eu não tinha jeito para transformar a roupa, que se eu quisesse seguir na moda sustentável, eu tinha que ser com retalho. E fiquei uns bons anos trabalhando só com retalho. Maravilha. Eu fico imaginando como é que é essa coleção, como é que seria essa coleção. Deve ter ficado belíssima. Isso foi lá em 2011, 2010? 2011, foi 2000 e... Deixa eu pensar. 2012. Ai, meu Deus. 2012. Bacana. E quando começou mesmo assim a macro tendência e divulgar mais o termo upcycling, né? Foi bem nesse. Eu notei assim que eu comecei a ver mais, porque daí acho que foi 2015 que eu conheci o Fashion Revolution. Eu demorei um pouquinho para conhecer o Fashion Revolution, não foi no primeiro ano que eu conheci. Uhum, Lembro até hoje da queda do Rana Plaza, porque é uma coisa que foi muito chocante. sim. Mas na época eu sou meio lenta para algumas coisas. Assim, na época eu não tinha, por exemplo, Instagram, né? Eu Uhum, demorei um pouquinho para ter Instagram. Então, o acesso à informação era completamente diferente, apesar de não ser tanto tempo atrás, era completamente diferente. sim. E daí eu comecei a ter acesso a esse tipo de informação e comecei a pesquisar pelas hashtags o upcycling. E Uhum. daí tu acha gente do mundo todo, né? Se tu entrar no meu Instagram ali, tu vai ver um monte no feed é só upcycling, de todos os lugares do mundo, que eu adoro ver. E tem, assim, de todos os estilos. E depois, quando eu comecei a fazer as coleções, essa coleção primeira, que tu até tinha me perguntado, né, como é que era o meu processo criativo. Uhum. Eu tenho diversas formas de criar, não tenho assim um padrão único. Por exemplo, essa coleção, a primeira, eu fiz os desenhos primeiro de como eu queria que a peça fosse ficar, fiz todo o desenho.
Aí eu peguei e escolhi os tecidos que eu ia usar, né? Os retalhos que eu ia usar, fiz a peça. Esse foi um formato. Depois, os outros formatos foram mais versáteis no sentido de que eu criava os modelos, a modelagem, uma modelagem mais versátil, que fosse servir em mais de um tamanho também, eu acho isso bem legal. E daí, a partir disso, eu fazia as peças com retalhos também. E eu comecei a pegar retalhos de outras empresas. Então, tinha desde retalhos pequenininhos até retalhos maiores. E nessa época, eu trabalhei bastante até com malha. Só que daí, como eu não domino 100% a malha e também não tenho a galoneira, eu cortava as peças, às vezes até alfinetava elas e terceirizava a parte da costura para uma costureira. Ela me entregava as peças prontas. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que quando eu fazia as coleções, eu fazia exatamente da mesma forma que eu faria uma coleção normal, feita de tecido comprado em loja, só que era com reaproveitamento de tecidos, então eu tinha que pensar, esse aqui tem tanto de tecido, ou se eu juntar esses retalhos todos, vai dar um pano de X tamanho. Quantas peças eu consigo fazer desse mesmo modelo, né? Para ter realmente uma coleção, parte de cima, parte de baixo. Tinha que fazer só esse tipo de pensamento. E daí eu selecionava, tipo, agora é verão, então eu vou trabalhar com tecidos coloridos. Agora é inverno, eu vou fazer uma coleção só de veludo, e daí os retalhos de veludo. Mas nesse sentido, assim. E claro, o custo disso é infinitamente mais baixo, porque muitos dos retalhos ou eram doação, as pessoas me dão, porque o retalho para eles é como é que é? Um estorvo. Ou então eu comprava eles em sacos fechados e pagava por quilo. Era R$ 30 o quilo. Eu não podia escolher muito, mas sempre tive muita sorte de ver tecidos muito bons, tecidos muito bonitos. Então, nesse sentido, assim, sempre tive muita sorte. Aí eu fiz algumas coleções. No início eu vendi em feiras. Tive já a minha própria loja, em que eu vendia outras marcas, não só a minha. Eu abri a loja com uma amiga. E a gente vendia marcas gaúchas que também eram ou sustentáveis ou autorais. Acho que a minha, se eu não me engano, era a única que era de upcycling. As outras eram com tecidos sustentáveis, né? E daí, depois disso, as minhas amigas, porque o que acontece, né? Eu me formei muito nova. Eu me formei com 19 anos. E as minhas amigas começaram a se formar uns 2, 3 anos depois de mim, que eu já estava formada. E na época eu fazia curso de alta costura, que era para confeccionar vestidos de festa, de noiva. E daí as minhas amigas começaram a se formar e começaram a me pedir os vestidos. Eu, ai, Karina, tu faz? Faço, mas é com retalho, tu quer? Quero, então tá. Aí eu comecei a fazer os vestidos. No começo eu fiz alguns com tecidos comprados em loja, mas eu sempre dava o meu jeitinho ali de a renda ser de reaproveitamento, a pedraria, alguma coisa de reaproveitamento eu colocava. O forro, às vezes eu fazia o forro todo de patchwork, assim, juntava os pedaços de cetim, sempre dava um jeito. E daí que a festa começou a entrar na minha vida, assim, as clientes começaram a pedir. E daí eu, opa, tá na hora então de abrir o meu ateliê para ter um espaço para recepcionar elas. E daí, quando eu abri o ateliê, a confecção funcionava de duas formas. Ou elas me traziam o vestido que elas tinham parado em casa para a gente transformar, e daí a gente pensava juntas na ideia. Aí eu pergunto, onde é que tu vai usar? Geralmente, se a pessoa não tem ocasião para usar, eu não pego o vestido. Eu prefiro que ela já tenha uma data. Por quê? Porque vai depender também o que a gente vai fazer no vestido, né? Como ela quer usar. A não ser que ela queira transformar em algo mais pro dia a dia, né? Tipo, eu quero fazer uma calça, eu quero fazer uma roupa mais simples. Aí tudo bem, mas se, por exemplo, já chegou uma cliente querendo transformar o vestido de noiva dela. E eu, tá, mas onde é que tu vai usar? Eu não tenho evento para usar, eu só quero transformar. Eu, tá, mas aí é melhor não mexer, porque pode ser que, sei lá, daqui 1 ano, 2, ela tenha um evento para ir, queira usar, e daí a forma com que a gente mexeu não vai ficar legal, né? Então, eu tenho esse tipo de cuidado. E também pergunto, o que que tu gosta, o que que tu não gosta, o que que tu mudaria, para a gente pensar juntas no modelo novo. E se a pessoa chega para mim, Karina, eu quero fazer um vestido contigo,
mas eu não tenho modelo, né? Não tem nada em casa que dê para transformar. Quero na cor tal, do jeito tal, assim, assim, assado. Eu explico, olha, eu não faço cópias, aí a gente vê um modelo que seja de acordo com o que ela quer, mas que tenha o meu toque, né? Para não ficar uma cópia. E a partir disso, eu vou atrás de algum vestido de brechó ou de algum tecido que esteja encalhado em algum lugar. Eu dou meu jeito e daí eu faço a peça. E daí também vai muito da cliente confiar em mim de que aquilo vai dar certo. Mas assim, como elas veem o meu trabalho muito no Instagram, já tem bastante tempo, a maioria vem por indicação, essa parte é bem tranquila, assim, elas confiam em mim. Se eu digo que dá para fazer, é porque dá para fazer, senão eu também não vou dizer que dá para fazer, sabe? Sim, perfeito. Muito interessante esse trabalho, né? Dá uma trabalheira sua bastante, né, para conseguir, imagina essa matéria-prima, mas é muito legal o resultado que fica. Guria, é que sabe o que é? É que quando tu pensa assim, tu pensa, nossa, meu Deus, dá uma trabalheira. Mas depende do ponto de vista, Aham. porque tu pode ter uma trabalheira para achar um tecido com fornecedor também. Quantos fornecedores tu tem que ligar? Aí tu tem que ver o toque, aí tu vai pegar ali e ver aquele monte de tecido e qual que tu vai. É mais ou menos a mesma coisa, só que daí o que, que eu faço? Eu mando um WhatsApp para os brechós, que são meus parceiros, Uhum. pergunto, Tem tem uma rede, vestido né? tal, tecido tal, na cor tal, tem, não tem? Ou eu vou na parte ali, sei lá, no Mercado Livre, que tem toda a parte de produtos usados, vou no Enjoei, vou nos brechós da cidade. Agora na pandemia eu mandei muito pro WhatsApp, né? Mas eu gostava, assim, a minha diversão. Eu tirava as segundas-feiras só para ir em brechó e a minha diversão era garimpar os tecidos das novas clientes. Então, tem isso também. É divertido, é legal. É como ir na loja de tecido, só que você vai no brechó. Sim, sim, perfeito. Ai, que ótimo. Maravilha. E como você faz a seleção desses materiais? E qual material você prefere trabalhar? Né, então, você disse que às vezes tira um dia para ir para o brechó e fazer essa seleção, né? Assim, geralmente eu compro material quando a cliente me pede algo super específico. Tipo assim, eu vou ser madrinha de casamento e eu preciso da cor tal, tecido tal. Aí sim, aí eu vou procurar material. Senão, geralmente, eu busco dentro do próprio ateliê. Por quê? Porque eu tenho muita coisa, né? Eu não dou conta de costurar tudo que eu tenho, que eu arrecadei, mas assim, sempre tá ali. Eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer, só falta abraço. E tem também a questão de que as clientes me doam muita coisa, porque como elas sabem que eu transformo e elas sabem que muitas vezes tu doar um vestido de festa para uma pessoa que necessita da doação de roupas, não vai ser útil para aquela pessoa. Então elas acabam trazendo para mim e me doando. Então, eu tenho bastante material hoje em dia, é o que eu mais utilizo, os tecidos das próprias clientes que elas me trazem. Ou, por exemplo, elas mandaram fazer um vestido, sobrou tecido, elas me trazem só o retalho, sabe? Então, muitos desses materiais são assim. Para avaliar, por exemplo, se eu for comprar online, né? Tu não consegue ver a peça. Eu sempre tento ver o caimento do tecido, que tipo de tecido que é, se essa peça foi cortada no viés ou no godê, porque são coisas que tu consegue enxergar na foto, né? E também tu pode perguntar para a pessoa que está vendendo, mas sei lá, eu consigo enxergar ali qual é o corte daquele tecido para ver se ele me serve ou não, porque eu tenho que pensar também na altura, né? Se vai ter a quantidade de tecido que eu preciso para fazer o vestido. Mas, ao mesmo tempo, eu brinco que eu faço o milagre da multiplicação, que às vezes a galera vê as coisas que eu faço e não acredita. Tipo assim, tá, mas de onde é que você tirou tecido para fazer tudo isso, sabe? Às vezes nem eu acredito, eu fico, meu Deus! Eu fiz uma transformação, que eu até vou te mandar o vídeo, que era de um lenço. Que deu para fazer um short rodadinho assim e um cropped. Eu fiquei olhando, gente, esse lenço era tão pequenininho, eu achei que eu ia ter que emendar metade de outro tecido, assim, para poder dar certo, sabe? E claro, deu certo. Mas, por exemplo, já fiz vestido da cliente chegar para mim com um vestido curto, de quando ela tinha 15 anos, e agora, sei lá, com 30, ela resolveu que quer deixar ele longo. E daí tu
dar um jeito de transformar aquilo. Eu dei um jeito de transformar o vestido num vestido sereia. Ele era assim, tomara que caia não, desculpa, vestido sem alças, mas ele com decote de coração, assim, só que ele tinha aqui a saia vinha direto aqui embaixo do busto, a saia rodada, balonê, e aqui assim eles tinham uns drapeados, mas era um drapeado, não drapeado, ele era como se fosse umas tominhas, assim, que tu corta as tiras de tecido e aplica elas, né, até fazer o drapeadinho. E daí ela queria transformar. O que eu fiz? Eu peguei, deixei a parte aqui do busto como tava, tirei os tecidos de cima, abri eles, né, no ferro de passar, vi o fio dele, moldei no corpo dela para ele ir ficando comprido. Aí a gente conseguiu deixar ele comprido até o quadril, assim, o início do quadril. Misturei com uma renda, então tinha os pedaços que ele era meio transparente, porque não ia ter tecido suficiente para fazer. Sim, a gente não imagina. colocar essa renda. Então, a lateral, pelo que eu tô lembrando, assim, era com tecido transparente, com a renda, que tinha bordado já. E daí, a cauda a gente fez, o sereia a gente fez com que era a sainha, né? A gente desmanchou e colocou a partir ali da metade da coxa. Então, assim, tem que ter criatividade e querer, mas ao mesmo tempo eu penso que quando isso se torna natural, é tão fácil, é tão simples, é tão óbvio. Eu acho que se a gente aprendesse desde o início do corte e costura a trabalhar com materiais de reaproveitamento, era tudo tão mais simples, tão mais fácil, porque, claro, no início dá medo de cortar. Eu tinha medo de estragar as peças, só que, claro, depois que tu aprende a fazer isso, que tu tem conhecimento, tu percebe que não existe estragar uma peça, não tem como tu estragar. Se der errado, tu vai pensar uma outra forma criativa de deixar aquilo bonito e fingir que nada aconteceu ali. E era para ser aquela peça, né? Exatamente. E minha mãe sempre fala, ai, Karina, quando dá errado, parece que fica mais bonito ainda. Do que a primeira idealização né, do produto. E às vezes o que tem que desapegar um pouquinho é do resultado final, porque hoje em dia eu raramente desenho. Se eu faço um desenho assim, é mais um esboço, só para tirar da minha cabeça o que eu estou imaginando. Eu consigo visualizar bem a peça que eu quero fazer. Mas desapegar do resultado final, porque às vezes tu mexe na peça e tu vai ter que fazer alguma coisa diferente, né? Não vai ficar 100% como tu imaginou, mas é isso, pode ser que fique ainda mais bonito. Perfeito. E qual tecido que você costuma, né? Qual matéria-prima você costuma? Tu me falou, desculpa, esqueci de te responder. Imagina. Eu uso bastante tecidos nobres, né? Como tu pode ver, tem muita musseline, tem muito tecido de seda, tem tecidos que são. Eu uso bastante cetim, tá? Às vezes o cetim ele não passa assim, ele é mais para forro, mas eu uso bastante, eu gosto. Claro que depende do cetim, porque cada cetim também tem a sua qualidade, mas é mais tecidos nobres voltados para festa. Às vezes eu faço alguma coisa com jeans, às vezes eu faço alguma coisa com malha, mas é bem raro. E até dá para enxergar assim, ó, tem bastante tule também, depois eu posso pegar algumas peças e trazer elas mais para frente. Crepe eu uso bastante, tanto crepe Georgette, que é aquele mais fininho, quanto um crepe mais grosso. Então, é basicamente o que tem vestido de festa eu tô usando. Perfeito. Rendas também, adoro. Transparência também gosto bastante. E aí no teu ateliê, você diz que você recebe, né, essas clientes já com a proposta delas, com o tecido delas. Aí eu pensei nisso e vocês pensam juntas. E ela leva para casa, compra esse produto ou ela deixa aí depois para alugar. Eu imagino que tem essa flexibilidade, né? Isso, na verdade, como é que a gente faz aqui, tá? O aluguel começou de uma forma muito intuitiva não, mas foi muito natural, assim, porque logo que as minhas amigas essas começaram a se formar e eu comecei a fazer os vestidos delas, outras amigas delas começaram a me procurar, e elas também, perguntando, Karina, tu aluga? E eu tinha, tipo assim, uns 10 vestidos, nem isso, que eu tinha feito pra mim,
ou que eu pedi para de volta, eu, sei lá, eu fiz para minha prima, eu disse, prima, me traz de volta esse vestido que eu preciso dele. E peguei vestido, sei lá, que era da minha tia, peguei vestidos que eu fiz para outras amigas, juntei assim, tinha uns 10, não tinha muita coisa. Eu disse, tenho vestidos para alugar. Então, assim, também foi outra coisa que eu não precisei de investimento, né? Peguei as coisas que eu já tinha. E é justamente isso, eu faço ficar bonito, né? Se tiver que aumentar, a gente aumenta, se tiver que diminuir, a gente diminui, se tiver que fazer barra, faz, se tiver que abrir fenda, a gente abre. Bem flexível, porque a minha ideia é justamente essa, que as peças elas possam ser usadas diversas vezes. Então, se eu não tiver também esse jogo de cintura, eu acabo limitando o uso daquela peça. E também, estou pensando aqui, eu acho que faz também as clientes se sentirem mais acolhidas, porque elas veem que tem uma preocupação de eu deixar também a roupa à cara delas, pensar no que vai ficar melhor, eu não forço a venda, né? Então eu sempre ajudo ela a escolher o que vai ficar melhor, qual o caimento, a cor, enfim, sem pressão. E os vestidos que eu tenho hoje foram feitos dessa forma. Eu nunca fiz uma coleção para vender no aluguel, por exemplo. Eu fui oferecendo para algumas clientes os vestidos que eu achava que tinham mais a minha cara, mais a cara da marca. Ó, vamos fazer um primeiro aluguel? Daí ela pagava uma parte do vestido, né? Não pagava o valor cheio. E a gente ficava com o vestido, então, porque para ela também não valia a pena ter essa peça parada em casa. E daí que eu comecei a ter um acervo um pouco maior. E também a outra coisa também dos materiais que eu tento fazer é assim, se eu vou comprar um vestido de festa para transformar, né? Eu sempre tento ver com que eu gaste no valor total do vestido cerca de até 70% do que eu gastaria comprando materiais novos em loja, né? Para cliente e mostrar para cliente, ó, isso eu pagaria, né, comprando novo, isso é o que a gente vai gastar usando, reaproveitando materiais. E porque eu sempre digo, né? As pessoas têm a ideia também que é mais trabalhoso. Depende do que tu vai fazer na peça. Às vezes tem transformações que eu faço em 2, 3 horas e tem transformações que levam dias. Então, tudo depende. E eu digo também que o material nessa hora é o que menos importa, porque o que mais vai acontecer é a mão de obra. Então, a minha mão de obra eu não vou cobrar mais ou menos porque é de retalho ou é com tecido novo. Então, também tem isso, né? Perfeito. A partir do momento que você falou agora, né, que você apresentou para gente, qual foi o teu custo inicial para montar a tua empresa? Quando você iniciou o teu negócio? Essa pergunta acho que ninguém nunca me fez. Mas assim, eu sempre fiz tudo muito passinhos de bebê, assim. É que parece que foi tudo muito natural, né? Tipo, a vida foi te Isso. trazendo essas oportunidades, as tuas amigas foi pedindo para ti, então por isso que eu perguntei, porque foi uma coisa parece assim muito natural, gradativa. Eu nunca fiz um investimento no sentido de como é que eu fui fazendo, né? Ah, vendi uma peça, vou comprar, sei lá, boneca, né? Vendi outra peça, vou comprar arara. Vendi outra peça, vou comprar o espelho. E era assim que eu ia fazendo, sabe? Eu não tinha. E justamente como eu tinha muitos tecidos já em casa, né? A gente chama o ateliê como se fosse a casa. Eu não tinha necessidade de gastar com tecido, gastar com material, eu tinha como produzir com as coisas que eu já tinha. Então era basicamente o meu suor e isso assim, e assim que as coisas foram e é assim que eu faço até hoje, sabe? Não faço aquela coisa de nunca fiz assim, o máximo que eu fiz foi chamar uma arquiteta para dar umas ideias, né, para repaginar assim alguma coisa, primeiro lugar que eu aluguei. Mas foi o Uhum. máximo e também foi tudo. Uma coisa foi pagando a outra. Eu nunca peguei e vamos juntar aqui, sei lá, 10, 15, 20, 30 mil e vou fazer uma coleção e vou criar uma loja e vou vender. Sempre foi passinhos de bebê. Entendi. Foi natural, né? Como você mesma comentou.
Eu acho que tem que ser assim, Aham, porque não é todo mundo que vai ter a oportunidade de ter um investimento para criar o seu negócio. E ao mesmo uhum, tempo, eu acho que não tem que ser um fator limitante, né? uhum, Então, tem que ser. perfeito. E aí você tem várias peças, né? E você faz upcycling dessas peças que você comentou, né? Você tem essa questão da mudança de, essa peça precisa mudar, precisa ter outra cara, né? Outra característica, outro estilo. E aí chegou no momento que tu viu, não dá mais para fazer, mas é que parece que não tem esse momento. Tem alguma peça que você chegou a pensar, nossa, não dá para aproveitar mesmo? Não, Acho que não chegou nesse momento, né? nunca cheguei nesse momento. Eu sempre vejo que dá para fazer. O máximo que eu cheguei até foi esses dias que Tateto me falou do vestido que eu transformei diversas vezes, né? Aí essa última vez eu transformei ele, deixei ele com a arara na lateral. Eu botei os bordados da arara na lateral. Até acho que ele tá aqui, posso pegar para mostrar. E ele Ah, tá esse com as vestido. costuras Quando já você se vestiu. desmanchando, tá? Ele tá bem usado. Pensa num vestido que foi muito usado. E dá pra ver que as costuras estão se desmanchando. Então eu penso assim, gente, a próxima pessoa que usar esse troço aqui vai estourar de uma maneira. Então eu pensei, tá, mas e o que eu vou fazer com ele, né? Não tenho como descartar. Isso não é uma opção. Aí eu já pensei aqui na minha cabeça, não, eu vou desmanchar todo ele. Posso, inclusive, daí usar do lado avesso, que tá novo e bonito ainda, porque não sofreu com nenhuma lavagem, nem com uso, nem nenhuma pulseira encostou nele, nem nenhum vestido de paetê. Vai estar novo, vai estar 100%. Posso usar a parte do forro dele, né, inverter o tecido e costurar de novo. E daí as costuras estão novas novamente. Vou pegar ele aqui para você ver. Isso. É lindo esse vestido. E as araras eu fiz justamente para conseguir tirar elas, né? Se eu quiser colocar em outra peça e tudo mais. Então foi mais ou menos esse o pensamento. E Belíssimo. aqui, eu não sei se dá para ver no vídeo, ó, mas aqui assim, ó, ele tá todo se abrindo. Tá Eu não que consigo visualizar direito, mas a Beth andou dando uns pontinhos aqui, na verdade. Acho que ela consertou ele por enquanto. Acho que ainda não vai rasgar. tu tem uma noção assim desse vestido? Quantas vezes tu reaproveitou ele? Eu fiz ele a primeira vez. Ele foi com tecido comprado em loja, porque foi o primeiro vestido que eu fiz num curso que eu estava fazendo. Isso eu me lembro. Eu lembro também que eu comprei pouco tecido, não tinha tecido suficiente para fazer ele, tanto é que ele ficou curto. Daí eu fiz ele todo forrado do mesmo, né? O de dentro é o Uhum. mesmo do de fora. E daí ele vinha só até que assim, porque ele tava curto. Isso aqui era o forro, né? Ele vinha essa parte que eu deixei ele midi era o forro. E daí eu tive que fazer uma saia longa por cima, porque não tinha condições de usar só ele. Daí tá, daí eu usei ele longo algumas vezes, aluguei ele diversas vezes no formato longo, diversas mesmo, não faço ideias de quanto, com certeza mais de 10. Depois disso, eu fiz a transformação que ele podia ser usado tanto longo quanto com o destacável, né? Ele tinha tipo um babadinho destacável para a pessoa não ficar com a bunda de fora, porque Uhum. ficava de tão curtinho que ele ficou. E olha que provavelmente quando eu cortei essa modelagem, eu encaixei ao máximo, porque até quando a gente faz algum curso, eu vejo às vezes as pessoas ensinando a deixar uma distância entre as modelagens, sei lá por quê. Uma Até margem hoje, de até hoje eu não entendi se segurança, a né, de fora. modelagem, se a modelagem já tem margem de costura, por que eu vou deixar um espaço entre uma modelagem e outra? Não faz sentido isso para mim. Enfim, eu Uhum. devo ter botado assim uma bem coladinha na outra. E daí, depois disso, ele teve o babadinho. Depois do babadinho. Ai, agora eu não consigo me lembrar, mas acho que depois do babadinho já foi pro mid, pra arara. E agora é isso. Agora, já que a Beth consertou ele, ele vai ser usado um tempo como arara e como mid. E depois é isso. O dia que precisar, eu transformo ele de novo.
Nossa, E já aconteceu também porque como eu trabalho com aluguel de vestidos de festa, das saias rasgarem, tá? Saia rasga, a pessoa pisa com o salto, ou outra pessoa pisa com o salto. E aí tu pensa, eu vou inutilizar a saia. O que eu faço hoje em dia, tá? Em alguns momentos no início, antes de eu achar essa solução, eu cortava a barra. Aí o vestido fica curto e daí tu te limita na hora de alugar ele. Aí o que eu comecei a fazer? Aonde tinha o buraco, independente, né, de qual parte era, eu fazia uma fenda, como se fosse, né, de cima a baixo, e costurava. Então ele ficava com uma costura. Aí o que eu fazia? Se era atrás, deixava assim, fingia que era fingindo naturalidade. Só porque como as saias são bem rodadas, tu não nota. Só que daí, quando era na frente, eu fazia do outro lado a mesma coisa para parecer que foi proposital, né? E também já transformei essas saias, muitas delas agora já tô tirando de circulação porque realmente já estão com bastante avarias. Aí troca cos, troca zíper, fazem virar calça, né? Eu tenho feito bastante essa coisa de fazer virar calça, porque são tecidos muito bons, né? E a calça também não precisa ser tão longa quanto o vestido de festa, até porque a pessoa pode escolher não usar com salto, né? Também tem isso. perfeito. Esse vestido da Arara eu achei belíssimo. Ai, minha paixão, eu fiquei assim, sabe quando tu faz uma coisa com tanto amor? Eu passei assim, ó, eu fiquei um dia ou dois, agora não me lembro, bordando interminável, assim, não queria parar, eu tava na praia, meu namorado tava assim, não vai pra praia, e eu, não, eu vou bordar, eu quero terminar. E foi muito legal quando ela começou a ficar pronta, que cria vida, sabe? Uhum. Nossa, ficou linda demais. E daí as pedras da arara também. Eu peguei muitas dessas pedras ou são de reaproveitamento ou são de doação. Porque eu tenho muitas clientes que, um dia na vida fizeram miçanga, quando eles tinham, sei lá, 10, 15 anos. E daí elas me trazem, e daí eu pensei, vou usar nessa arara aqui umas pedrarias que eu nunca colocaria num vestido meu, por exemplo. Porque eu sou meio chata, assim, com a qualidade das pedras, que eu gosto de ter pedras bem bonitas, né? Aí Sim, eu botei na arara e no fim ficou incrível. E agora eu já tô desapegando também da. Eu acho que depende muito de como tu borda e não necessariamente do tipo da pedra. O que tu faz com a pedra, né? olha outra perspectiva. Você pode falar um pouquinho sobre o seu modelo de negócio? Que você trabalha com upcycling, trabalha com economia circular, quer dizer, essa roupa não tem fim, né? Ela sempre vai reaproveitando, não descarta nunca, trabalha E com economia criativa. tu perguntou se eu tinha alguma coisa de logística reversa. Oficialmente não, tá? Tá nos Uhum. planos. Mas eu sempre digo para os clientes, o dia que tu não quiser mais a peça, tu pode deixá-la aqui no ateliê. Eu me encarrego de vender ou alugar para ti, né? Então a gente faz esse. Ou enfim, se ela quiser, a gente transforma de novo em outra coisa. Perfeito. Quantas pessoas que trabalham contigo? Atualmente, eu tenho algumas meninas que são freelancers, né? Tem a Beth, que faz a parte da costura à mão, tem a minha mãe que borda, os bordados são todos feitos pela minha mãe. Aí eu intercalo com períodos em que eu tenho estagiária ou não, né? Isso tudo vai de acordo também com a demanda. Agora eu vou ter uma menina que faz a parte das vendas, que cuida só disso, porque sempre fui eu que fiz a venda, né? Que não que atendi, porque eu tenho quem atenda o aluguel, né? A parte do aluguel, mas assim, das peças prontas, porque eu também tenho as peças prontas, né? Na pandemia eu comecei a ficar muito criativa, comecei a produzir um monte de coisa, eu tenho bastante peça pronta. E Uhum. daí agora eu quero contratar uma pessoa especificamente para fazer a parte da venda e para recepcionar os clientes. Por quê? Porque durante a pandemia, eu criei um curso online, que era a minha paixão, assim, desde 2019, eu coloquei aquilo na cabeça que eu queria muito fazer, porque eu comecei a ver que faltava ainda esse tipo de ensino, né? Que a gente pudesse tornar a moda sustentável algo natural, algo básico, algo que a gente já, desde a primeira costura, começasse fazendo. E daí eu comecei a me dedicar para o curso online e acaba que eu não tenho mão para fazer tanta coisa.
e dar conta de tudo. E ao mesmo tempo eu tenho que me policiar muito, porque eu gosto muito de costurar. Então, se deixar, eu tô na máquina de costura. Eu pensei, não, calma, eu preciso me organizar para dar conta de tudo que eu tenho que fazer, né? Então, Entendo, muitas ideias, né? é muita coisa. Se desse assim, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, agora eu tô. Aí, agora esse início de ano, eu Assim, até dei uma pausa nas encomendas, eu fechei a agenda, né? Me comprometi assim a entregar com qualidade as coisas que eu já tinha me comprometido no passado, deixei a agenda fechada por alguns meses, justamente para conseguir organizar tudo e dar conta de tudo. E nossa, tu dizer para uma cliente, eu tô com a agenda fechada, dá uma dor no coração, e delas me mandam foto dos vestidos, eu penso, ai, mas eu queria transformar, eu tá, calma, uma coisa de cada vez. Deixa eu focar no online, no curso online, porque é uma coisa que eu acredito muito e eu sinto, inclusive, falta de poder indicar outras pessoas, né? Porque, como eu falei, às vezes eu não tenho braço de pegar tudo que chega para mim. E também tem coisas que, ó, eu me especializei em moda festa. Se a pessoa quiser fazer uma transformação de jeans, uma transformação de outro estilo de roupa, eu evito pegar, porque eu sei que eu vai me demandar muito tempo, né, para fazer aquilo, porque é algo que eu não tô acostumada, que sai da minha zona de conforto. Inclusive, por exemplo, a Beth ela faz acabamentos finos, né? É outro tipo de trabalho, então eu tenho que focar a malha, não pego. Então, mais isso, assim, conseguir organizar tudo e ter pessoas que eu possa indicar para fazer outros trabalhos, inclusive de vestido de festa, se eu tiver com a corda no pescoço lotada de coisa. Que agora, com depois ali em outubro, depois da liberação dos eventos, né? A procura ficou muito grande. Também tem isso, né? Então foi um susto, assim. A gente vinha de uma coisa mais gradual, atendi muitas noivas na pandemia que ainda estavam fazendo cerimônias só elas e a família e mais nada. E daí, do nada, os clientes pensando, meu Deus, eu preciso de vestido de, sei lá, para daqui 2 semanas, daqui um mês. Eu, ai, agora. socorro. Qual que é o teu público-alvo? Eu atendo muito formandas, né? Muita formatura. Algumas noivas, eu não tinha, antes da pandemia, eu não atendia tantas noivas como eu comecei a atender depois. Então, são meninas, assim, entre 25 e 35 anos. Elas estudam tanto em faculdade particular quanto em faculdade pública, não tem esse discernimento. E também a gente, assim, o que eu tento fazer no aluguel é deixar um valor bem. Como é que eu vou te dizer? Porque eu vejo o aluguel como uma forma de que mais pessoas possam usar a mesma peça sem ter que investir tanto, né? Deixa um Então, valor mais acessível. eu tento deixar um valor mais acessível. Claro que tem algumas peças que têm um valor mais elevado, até porque se estragar, né, eu tenho que arrumar. E, enfim, mas eu tento fazer com que tenham diversos valores dentro das opções, para não ser também aquela coisa de tipo, é muito caro, não vou conseguir fazer, não vou conseguir. Porque é o aluguel, né? No sob medida, sim, eu deixo um valor mais elevado, porque daí eu tô me dedicando 100% para aquela pessoa, né? A empresa está se dedicando 100% para aquela pessoa. E o que eu faço bastante são peças separadas, né? De cropped e saia, por exemplo. Que é muito mais versátil, porque vai ter aquela cliente que vai querer usar o cropped com calça, vai ter cliente que vai querer usar o cropped com saia rodada, bem princesa, e vai ter cliente que vai querer usar o cropped com saia sereia. Então, eu faço as peças separadas também por isso, porque quando é vestido, eu noto que tem uma limitação, sabe? Ela vai dizer, ai, achei lindo, mas só a parte de cima. Ou, ai, achei lindo, mas só a parte de baixo. Então tem bastante variedade nesse sentido, né? Nesse sentido, sim. Acho que dá para enxergar algumas das peças, né? Depois eu posso pegar algumas ali também. Sim, por favor, queremos ver. Ah, é a partir da nossa contemporaneidade, né? Que a gente está vivendo. Atualmente nós vivemos num sistema que é insustentável, né?
Como você faz a leitura de como vai ser o futuro da moda, o upcycling? Então, a cada dia, assim, eu acordo sem saber, porque a gente tem indícios muito fortes, né, da sustentabilidade, do upcycling. Eu vejo que isso está sendo muito trabalhado nas universidades também, graças a Deus, porque quando eu fazia isso, ninguém sabia o que que era, eu era meio louca, né, considerada louca. E agora eu vejo que isso vem acontecendo mais forte, então eu penso que a próxima geração de profissionais que começar a se formar já vai ter isso na cabeça, o que é maravilhoso. Então, como eu falei, se tu começar uma marca desde o começo, já de forma sustentável, é muito mais fácil do que tu mudar depois. Não que seja impossível, se tu já tiver tua marca e tu quiser mudar, tu vai inserindo aos poucos e tu vai educando o teu cliente, porque eu acho que falta muito a questão da educação. As pessoas, elas, a forma com que a indústria trabalha hoje, as pessoas acham que a roupa simplesmente se materializa num passe de mágica. As pessoas que não trabalham com moda acham que é uma máquina que faz. Eu, não, gente, isso aqui foi uma pessoa que ficou horas fazendo, ou ela ficou numa produção em série, né, numa condição insalubre, fazendo 1000 dessas num dia, né, dando exemplos. Então, se a gente não educar, também não tem muito como querer cobrar do cliente. E, ao mesmo tempo, eu vejo isso muito forte na questão de que a gente tem que remunerar de forma justa e, por isso, a gente precisa educar os nossos clientes para que eles optem comprar da gente e não pela internet, de marcas de fora, sei lá se posso falar nome ou não. Mas eu já tive diversas mensagens de tipo assim, ai, Karina, eu adorava comprar online, adorava comprar um monte de roupa, e depois que eu te conheci, eu comecei a mudar a minha forma de pensar. Eu tive essas mesmas pessoas que me disseram isso, que chegaram para mim, Karina, eu vou me formar, eu quero que meu vestido seja de reaproveitamento. Te vira, como tu vai fazer, não sei, mas eu quero. Então, eu acho que é muito também tentar inspirar as pessoas na rede social, mostrar que é possível, porque não vou dizer que não tem preconceito, tem muito preconceito. E eu acho que o que falta também é a gente ter pessoas influentes no Brasil, pessoas famosas, atores, cantores, que esteja, usando. Eu não sei Verdade, né? porque as influencers simplesmente ignoram a moda sustentável, os atores e os famosos também vão receber prêmio, botam um Dior, botam, sei lá, Dolce Gabbana. Eu fico, cara, tem tanta marca nacional incrível, custa levar para fora o que a gente tem de maravilhoso, sabe? Tipo, Tem se ajudar. E esse tipo de coisa eu acho que falta muito. E daí eu fico naquela corda bamba, sabe? Tipo, até que ponto a gente consegue fazer uma coisa incrível e até que ponto não, tá tudo indo por água abaixo. é muita Claro, resistência, né? aí tu entra numa parte Brasil, que a gente não sabe o que vai dar esse país, a gente não sabe o que vai dar a questão Rússia e Ucrânia. Então, assim, eu, desde a pandemia, tô naquela coisa, viver o dia de hoje, fazer o que eu posso fazer hoje, fazer o que tá ao meu alcance, né? Eu acho que todo mundo, eu acho que, assim, é difícil tu exigir do consumidor ter a postura correta, mas eu acho que a partir do momento que tu tem uma empresa, tu tem o dever de oferecer o melhor, e o melhor também é a sustentabilidade para o teu cliente, sabe? Eu vejo isso assim, que é o mínimo que a gente pode fazer. E daí, claro, aí a pessoa vai começar a ter mais opções de forma natural, que ela não tem que procurar. Hoje em dia, tu consegue achar marcas sustentáveis de diversos nichos muito mais fácil, né? Eu lembro, quando eu estava na faculdade, eu queria comprar uma roupa de uma marca sustentável, tu digitava no Google e simplesmente não achava, sabe? Então, hoje em dia, tu bota ali a hashtag no Instagram, tu acha. Então, quando a gente normaliza isso também, eu acho que dá uma diferença. É que no Brasil, né, a gente sentia que era necessário, né, que a gente tinha que mudar a forma de pensar, né, a forma de consumir. Então, isso tudo eu acho que é muito recente para nós, né? Lá fora, isso eu acho que é mais natural, né? A própria educação e tudo E mais. é uma, como é que eu vou te dizer? Eu digo que eu vejo assim que o Brasil ele tem muitas realidades. O Brasil é muito grande, então a gente tem lugares em que as pessoas estão super conscientes e tem lugares que as pessoas não estão nada conscientes. Isso não tem nem a ver com o poder aquisitivo, sabe? Eu acho que é muito questão de consciência mesmo.
e de educação, né? Perfeito, perfeito. Agora vamos dar uma olhada nas peças. Vamos para a parte mais legal, mais Parte alegre. mais legal. Não, tudo Deixa eu foi ótimo, pensar. foi Tu tinha ótimo. me Essa dito umas parte coisas bem desafiadoras que tu queria que eu mostrasse, né? isso, mostrar que dá para fazer, que é um modelo de negócio que dá para Tá, ter, deixa eu dá para fazer. pensar o que eu posso te mostrar. Ó, vou pegar um que eu fiz com retalhos, tá? Deixa eu ver. Karina, esse teu cropped que tu tá usando já foi também uma reutilização, né? Eu lembro que tu falou que tu tinha mostrado que era um lenço que tinha puxado um fiozinho no vídeo. Não, esse E não é aqui foi quase isso. Esse aqui, na verdade, era um vestido. Ele era, sabe aqueles vestidos que tem lastex que fica franzidinho? Aham, Ele era aquele vestido meio cigana, daí ele tinha lastex até que assim. E depois a saia dele tinha umas 3 pontas. Essas 3 pontas eu transformei em calça, daí virou aquela calça bonita. E com a parte de cima eu fiz esse cropped aqui e fiz mais um outro que eu já vendi. Fiz 2 iguais a esse. Geralmente não faço 2 peças iguais. Daí, daquela calça, eu usei ela muitas vezes, aluguei ela diversas vezes também, emprestei para amigas, enfim. E daí eu peguei e fui para viajar e sentei num banco e estragou toda, estragou no jeito que chegou a abrir buraco, que não tinha o que fazer. E eu, gente, é minha calça preferida, né? Aí tá, pensei em arrumar ela, só que ela ia ficar mais curta, né? Ela ia ficar. E eu já não sei se ia ficar tão bonito. Daí, ai, quer saber? Eu vou viajar aqui. Daí eu fiz um vestido, fiz um shortinho, fiz uma blusa com ela, fiz uma máscara também. Fiz um monte de coisa, nem lembro se eu não fiz mais coisa além disso. Aí fiz um outro crop de curtinho também. Então eu sempre vejo as peças como elas podem se transformar. Por exemplo, esse aqui era um vestido, isso aqui vinha aqui assim. Aí a outra parte de cima dele eu uso também, só que eu uso eles mais separados do que juntos. E o dia que eu quiser transformar e deixar eles, lembra que tu falou no início também que o upcycling era pensar no depois da peça, né? Se eu quiser um dia fazer aquele vestido viral que ele era antes, é só desmanchar o acabamento aqui, costurar uma coisa na outra e ele tá novo de novo, como ele foi um dia. Então tem isso também. que Essa ótimo. aqui, ó, foi um que eu fiz todo com retalho de renda. Eu gosto de fazer isso bastante, assim, eu vou pegando as florzinhas e vou juntando até parecer que é uma coisa só. Esse aqui também foram retalhos de tecido. As pedrarias, a maioria é de reaproveitamento de outros vestidos que eu fui tirando, né? Eu desmancho alguns bordados, porque às vezes a pedra tá muito boa, mas o tecido tá ruim. Ou ao contrário, né? A pedra tá ruim, mas o tecido tá bom. Então eu acabo desmanchando isso. Deixa eu pegar outro. Esse aqui foi um que eu encontrei num descarte, só que eu encontrei só as peças, né? Faltava costurar. Mas tava tudo cortadinho, bonitinho, assim como ele é. Imagina, uma coisa descartada, lindo, maravilhoso. Isso tu diz descarte seria de uma empresa? Sabe quando as pessoas juntam tudo num saco de lixo, assim? Sim, sim. Aí esse aqui foi a Resíduo mesma têxtil. situação. Deixa eu pegar. Esse aqui foi a mesma situação, que depois eu bordei ele, mas ele tava também já cortado, só faltava costurar. Aí eu costurei ele. Que lindo. Esse aqui foi uma das primeiras que eu fiz, até o forro dela tá bem estragadinho, tem que trocar. Daí, por exemplo, esse forro aqui tá estragado, né? O que eu faria com ele? Ele não vai fora, mas eu entretelo ele e faço ele de forro de outra peça. Por que eu entretelo? Porque ele tá com muito fio puxado. Se eu não colocar uma entretela, vai continuar puxando fio. Então, ela protege um pouco. E esse aqui, ó, se tu olhar por dentro, dá pra ver aqui as costuras. Eu deixei de propósito para as pessoas verem. Isso tudo eram retalhos de um infesto que eu fui juntando um no outro até virarem essa saia que ficou maravilhosa, assim, tem um glamour nela. Ficou lindíssima, nossa.
Toda uma técnica também para cuidar, né? Ali de entretelar, colocar entretela para não puxar mais fio, para ter uma vida útil também maior, né? Geralmente eu tiro os fiozinhos puxados, ou com uma tesourinha, ou eu ajeito eles bem com a mão. Geralmente também quando tu lava, eles melhoram um pouco, porque a fibra ela volta ao formato original. E eu passo também com ferro com vapor, que ajuda também eles a voltarem ao que era antes. Aí esse aqui foi um que eu fiz todo de retalho. Tipo assim, isso aqui era um retalho de tafetá. Aí o forro eram retalhos de cetim. As rendas também, florzinha por florzinha. O bordado também eram pedrarias que eu já tinha. Tanto é que tem umas partes que estão com uma pérola bem branquinha, outras com uma pérola mais escura. Isso aqui é a barra, quando tu faz um vestido de noiva e corta a barra fora. Aí da barra rodada do longo, eu fiz virar o curto. Deixa eu ver o que mais. Que lindo, nossa. Esse aqui é um que. Esse tecido azul, verde, não sei direito a cor que ele é. Ele foi descarte de uma empresa. Esse tule aqui era de um outro vestido que eu tirei o volume da saia e deixei ele nesse sentido. Aí as flores, as folhas, na verdade, também. Eu comprei daí uma quantidade de renda que também era sobra de um outro ateliê. E daí eu fui montando elas no corpo. Esse tem muito tecido desse, nossa. Já fiz uns 3 vestidos, eu acho, com esse Só com material. resíduo descartado da empresa. E que maravilha. Esse aqui era uma saia bem rodada que eu tinha no aluguel. E daí ela ficou furada, né, por muito uso. E daí eu transformei nesse vestido com um caimento mais reto. Era também para uma pessoa um pouco mais baixinha, a saia era mais alta, né? E deu certo. Ó, aqui atrás ainda tem uma emenda, mas também é uma coisa que não se nota tanto, assim. Mas aí consegui eliminar tudo que tinha de buraco e fazer virar um vestido novo. E tu nem disse que um dia era uma saia que estava toda furada. Que ótimo. Cada Esse aqui é peça legal linda. também, ó. Esse aqui a gente pegou diversas rendas em tons de rosa e uniu até virar uma só, assim. Tu olha de longe e tu acha que é uma só, mas na verdade acho que tem umas 6 variedades de rendas diferentes aqui. Olha só, porque tudo a mesma tonalidade, né? Na verdade, são tonalidades até diferentes, porque Diferentes. uma é um rosé mais claro, outra é mais escuro, uma puxa pro salmão, a outra é pro rosa-rosa. Mas combinou tanto, ficou tão harmônico, né? Quando tu mistura elas ficam parecendo uma coisa só. Sim. É ter também essa habilidade de deixar em harmonia, né? Os tecidos, conseguir ter essa noção estética de composição, Prática, é prática, treino. né? E é É olhar, né? É dom também, né, Karina? eu acho que é treino, sabe por quê? Porque no início eu não conseguia fazer isso. E sabe por que eu fiz aquela saia daquele jeito? Porque uma cliente pediu. Então, quando tu vai fazer algo para uma cliente, meio que tem aquela pressão de que tem que ficar bom e tem que dar certo, tu tem que dar um jeito de fazer. Muitas das coisas que eu fiz até hoje foram assim, para sair da minha zona de conforto. Foi assim, porque senão eu não faria naturalmente. Eu vou juntar essas rendas aqui e vai dar certo, sabe? Meio que foi por livre e espontânea pressão. E daí Um tem desafio que essa foi saia ótimo, aqui, né? que eram também descartes de um ateliê. Eu não sei por que, tá? Mas eram vários lenços. Parecia para mim lenços, porque eram tecidos que já estavam com a bainha, exatamente nesse formato, né? Não cheguei a cortar eles. E a pessoa não ia usar, ia ser da pura. Então, assim, não sei o que aconteceu, porque que eles não iam ser usados. Mas aí eu transformei nessa saia, que eu amo de paixão. Sim, linda. Um tom de amarelo lindíssimo.
ver. Ah, e um que eu acho legal mostrar, essa saia aqui, ela era uma saia meio godê, não era godê completo. E eu transformei ela numa saia sereia, no corpo fica mais sereia do que no cabide, né? No viés, com fenda e com cauda. Claro que tem os recortes, né, as emendas, mas também foi uma coisa que eu fiquei muito feliz de conseguir fazer, porque tu olha e pensa, era uma saia meio godê que não tinha cauda. E eu consegui fazer acontecer uma cauda naquela saia, sabe? Então, é legal. Ficou linda mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Sempre tem mais. Ai, que lindo. Esse que tu pegou agora, vermelho. Esse aqui foi um que uma aluna minha me trouxe. Foi o primeiro vestido de festa que ela fez. E ela me trouxe porque ela disse que ela tinha ficado muito traumatizada. Não traumatizada, mas ela disse que ela não tinha gostado do resultado e que ela não ia trabalhar com vestidos de festa. Aí eu falei pra ela, não, calma, tem como arrumar. Daí eu arrumei ele. E eu falei, olha, se tu quiser, tu vem aqui, eu te mostro como é que faz. Porque, na verdade, o único erro dela foi que ela cortou o tecido num tecido para malha, né? Um molde, uma modelagem de malha num tecido plano. Foi a única coisa que ela fez errado, porque o modelo do vestido ele era lindo, eu só ajustei ali no busto para ele moldar, que antes ele não moldava, porque realmente não tem elastano, não vai moldar nunca, né? Enfim, daí eu falei pra ela, tu vem aqui, a gente faz ele todo de novo, a gente coloca um forro, até porque ele tá sem forro. E deixei aberta a possibilidade. Nossa, ficou lindo. Aí, esse aqui é outro que foi um dos primeiros que eu fiz, foi com uma sobra de renda. Aqui em Porto Alegre, a gente tem algumas lojas de tecido que vendem também pedaços pequenininhos que sobram, né? Tanto de renda quanto de tecidos normais. E ele ficou colorido assim porque eu peguei todas as pedras que eu tinha e comecei a bordar. E daí isso é uma coisa que eu uso até hoje quando eu vou bordar, que eu escolho assim, eu vou bordar primeiro o miolo da flor. Eu bordo todos os miolos da flor. Daí eu fiz tudo, por exemplo, vermelho. Terminou a pedra vermelha, eu fui lá e bordei tudo que tinha verde. E assim eu fui indo, porque daí a peça ela fica com cara de proposital, de inteira. Imagina se eu fizesse só esse pedaço aqui e terminasse minha pedraria. O que eu faço no resto, né? Então tem que ter um jogo de cintura também. Tem que pensar nisso, né? Aí esse aqui era o vestido de formatura da minha tia, que eu transformei em saia. Na verdade, eu mudei um pouco a modelagem dele, mas ele não tinha esses detalhes aqui que eu fiz depois. Ele era assim, retinho, né, com as fendas mais aqui embaixo. Aí eu tirei as alças, que ele tinha as alças, e fiz esses detalhes aqui, deixei as fendas também. Foi uma saia que já foi bastante alugada. Imagino, tá super em alta, né? Bem tendência. Consegue também trazer para essa linguagem mais atual de tendência, né? Então, eu não vejo muita tendência, assim. Uma coisa que eu não faço muito é a pesquisa de tendências. Eu faço mais aquela coisa de pesquisa de tendências em relação a o que está acontecendo no mundo, que as pessoas estão querendo. Mas é muito raro eu ver um desfile, é muito raro. Agora, para dizer que não é. Eu vi os dessa última temporada, mas assim, há anos eu não assistia. Ou procurar fotos, referências de algum desfile também era bem raro. Mas achei interessante, é legal a gente estar atualizado do que Sim, é de por causa tá das tendas, acontecendo. né? Que tá super em alta, essa questão de formas, né? E materiais, transparência, né? Eu acho legal saber o que está se usando, ou o que, na verdade, não é o que está se usando, é o que as marcas gostariam de trazer para os consumidores, aí vai dos consumidores aceitarem ou não, porque a gente tem esse poder, né? A gente pode escolher não comprar aquilo.
Mas eu não me apego tanto, porque se eu me apegar, daí eu não vou ter aquela peça que daqui 10 anos eu vou poder usar ela, né? Então, também tem isso. Às vezes eu faço algumas coisas que estão bem na modinha, porque me dá vontade, porque eu aprendo com isso também. A gente está sempre aprendendo, né? A fazer uma modelagem diferente, um caimento diferente. Mas também nessa vibe, assim, de, tá, vou fazer isso aqui e depois já vou transformar de novo. Sim, sim, sim. Eu percebo que tem essa linguagem, assim, ao mesmo tempo da estética atual, né? Como eu falei, da fenda, da transparência, da sensualidade, e ao mesmo tempo uma estética que é mais atemporal, quer dizer, não vai durar só essa temporada, daqui a 2 anos, daqui a 3, né? É bonito, para que dure mais tempo também, né? Bem slow fashion. E quando chega o momento de eu olhar assim pra roupa, essa roupa aqui já não tá mais na moda, né? Aí eu vou lá e mudo ela de novo. E assim a gente vai. Deixa eu só pensar se tem mais alguma assim interessante pra gente mostrar. Tem as peças mais básicas, né? Mais dia a dia também que eu tenho. Esse aqui é legal. Esse aqui era uma blusinha de senhorinha. E daí, basicamente, a saia, eu tirei as mangas, deixei ela exatamente como ela estava, não mexi muita coisa, para te ver que tem opções fáceis de transformar. E o cropped, deixa eu ajeitar ele aqui. O cropped eram as mangas. Aí eu uni as duas mangas e fiz virar um croppedzinho. Então, dá para fazer. Muito legal ficou. Deixa eu ver. Alguma mais também. Esse aqui era uma blusa que eu transformei em saia envelope. Era uma blusa que ela era nova, mas, por exemplo, assim, ela não tinha um caimento bom, né? Tu vestia e ela não era confortável, ela não tinha um caimento bonito. E, quer saber? Vamos transformar isso aqui em saia que fica mais versátil, mais fácil de usar. Daí, esse aqui era uma calça de uma amiga minha até. Era uma calça, linda a calça, lindíssima. Só que ela já tinha arrumado, a calça não estava apertada nela, mas ela já tinha arrumado a calça diversas vezes, porque o tecido, a trama dele é muito aberta. Então ele rasga. E ela, tipo, arrumou, só que chega uma hora que ela, amiga, eu desisto, né? Não tá dando pra usar essa calça. Aí eu peguei e fiz a saia envelope, que daí é uma saia que não vai ficar forçando a costura, né? Fiz a saia envelope. E o cropped, aí eu entretelei, porque daí quando tu entretela, ele para com a parte do desfiado, né? E é isso. Não sei se tem mais alguma coisa que tu quer que eu mostre. Nossa, perfeito. Não, arrasou. E daí depois o pessoal também vai olhar o teu Insta, vai se inspirar, vai ver todos os vídeos que você faz, vídeos belíssimos mostrando o antes e o depois, que é isso que é legal, né? E podem me mandar mensagem, podem perguntar. Eu sou bem, assim, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque é muita coisa, né, para dar conta. Mas pode me mandar mensagem, eu sou super aberta, super receptiva. Estamos aqui para nos ajudar, né? Para a gente conseguir juntos construir essa moda mais sustentável. E eu acredito muito nessa coisa de compartilhar conhecimento, de compartilhar ideias, de compartilhar. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem em Porto Alegre alguns grupos de moda que a gente troca, inclusive, fornecedores, né? A gente se ajuda nisso. E é uma coisa que, quando eu comecei, eu tentava achar informação, tentava achar fornecedores, simplesmente ninguém te indicava, sabe? Então, eu acho que esse tipo de pensamento também é muito legal, que tá vindo agora, né? A galera tá se renovando e tá se ajudando mais. Isso é excelente, né? Pensar que tem mercado para todo mundo, né? Que tem nicho para todo mundo, que vai ter segmento para todo mundo, que a gente não Claro, olha a vai quantidade de gente que competir, tem no né? mundo. Imagina, cada marca vai ter a sua estética, né? Seu público-alvo, vai ter a sua criatividade, enfim, e aí tem espaço para todo mundo. Eu tenho amigas que trabalham também com vestido de festas e é bem isso. Se ela vê que uma cliente é mais a minha cara,
ela manda para mim. Se eu vejo que a cliente é a cara dela, eu mando para ela, porque eu vou ficar, às vezes, até quebrando cabeça, fazendo algo que não é o meu estilo, só para pegar aquela encomenda, né? Então, eu acho que é isso, a gente se ajudar. Eu sempre digo que tem mercado para todo mundo, porque olha a quantidade de gente que tem no mundo. A gente tem. Então, não tem como, né? E todo mundo usa roupa, então. Perfeito, nós agradecemos. Eu não sei se tu quer deixar alguma mensagem final de hoje. Eu queria agradecer pela oportunidade. Já a segunda oportunidade, né? Da primeira, eu tava super nervosa, eu fiz a palestra assim, ó, tremendo. Hoje eu tô mais acostumada, mais tranquila. E agradecer de novo a oportunidade. Eu acho que para mim é muito importante poder vir falar em outros espaços que não sejam só a minha rede, né? Poder ir aos pouquinhos e conversando com mais pessoas. Espero poder ajudar mais pessoas também a começar o seu próprio negócio, a começar a produzir com moda sustentável e ver que isso pode ser natural, pode ser fácil. Eu acho que é isso que eu tento mostrar desde o início, né? E também uma coisa que eu digo, os desafios que eu encontro hoje no meu negócio, por exemplo, eu teria exatamente os mesmos se eu não trabalhasse com moda sustentável. Não tenho os desafios que eu tenho porque eu trabalho com moda sustentável. Então, às vezes eu acho que as pessoas botam isso como empecilho, mas ao menos na minha realidade não é isso, né? Qualquer empresa vai ter os seus desafios e a gente tem que aprender a lidar com eles da melhor maneira possível. E eu acho que se a gente está aqui, né, no mundo, é para a gente entregar algo de valor, algo que vai agregar na vida das pessoas e não ao contrário. Eu acho que isso, inclusive, é uma preocupação que eu tenho com as minhas clientes, né, de querer entregar uma moda sustentável, não só eu quero vender roupa, porque meu sonho é vender roupa, né, fazer vestido de festa e é isso, sabe, sem nenhuma preocupação. Então, acho que é isso. Está muito mais ligada à realização, né? Tem todo aí um propósito muito maior, não está relacionada só a números, né? Mas está relacionada a todo esse contexto, né? Da sua marca, né? Como propósito, como realização pessoal, profissional, né? Do que você acredita que é certo, que é ético, que é mais humano, né? Perfeito, amei ter tido essa oportunidade de conhecer mais sobre o seu trabalho, né? Que eu tô apaixonada, fiquei fã quando conheci a primeira vez. Disse, nossa, Obrigada. ela consegue fazer isso, que coisa mais linda! Quero. Pena que tá muito longe, né? Que A gente Blumenau, Santa envia, Catarina. não tem problema. A gente resolve. Hoje em dia, isso não é mais problema, né? Exatamente. Então, agradeço essa oportunidade, adorei, né, pensar a respeito disso. Nossos hábitos de consumo, eles costumam ser conscientes, responsáveis, equilibrados, sustentáveis. Como podemos contribuir com o nosso poder de consumidor para sermos e termos um sistema de consumo mais sustentável? Né? O que estamos fazendo com o nosso poder de consumidor? Né? Então, acho que a gente pode pensar nessas questões que são extremamente necessárias, né? E nós agradecemos a participação da Karina, que foi super gentil, atenciosa, para falar conosco. Agradecemos a todos que estão assistindo o nosso vídeo. A programação da Semana Fashion Revolution está bem interessante e convidamos para conhecer a programação do evento. Outras ações vão acontecer pelo país, basta entrar no link da bio do Movimento Fashion Revolution Brasil, do Instagram do movimento, e acompanhar toda a programação. E se puder, né, confiram e aproveitem as outras ações. Deixo aqui um forte abraço. Obrigada, Karina, pela Eu sua que oportunidade. agradeço. Espero em breve poder visitá-los oficialmente, presencialmente. Sim, fazer oficinas. E eu lembro que, né, Sim, vou quando você foi, amar. você fez uma oficina também, ensinou, né, uma técnica de upcycling. Foi ótimo. Sim. Obrigada Obrigada, um mesmo. abraço, tudo de bom. Beijos. Que seja sucesso o evento. Obrigada.